Deus havia prometido para Abrão que ele seria pai de uma grande nação e que, por meio da família dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Anos se passaram após essa promessa. Abraão, já avançado em idade, e sua esposa Sarai, estéril, ele começou a questionar as promessas de Deus. Em Gênesis 15, nós temos um relato dramático num encontro entre Deus e Abraão. E diz o seguinte, Gênesis 15, verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o teu escudo, grande será o teu galardão, a tua recompensa. Mas Abrão respondeu, aparentemente triste: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é o Damasceno Eliezer, o filho não biológico dele, ou seja, um agregado da família. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo, Eliezer, da minha casa será o meu herdeiro. Abrão estava triste. Abrão estava de olho na promessa, mas ele não tinha alternativa. Humanamente falando, a promessa que Deus havia feito era impossível. Como que um senhor em avançada idade, esposo de uma senhora estéril, poderia ser pai? Como que ele poderia ser o cumprimento da profecia e da promessa e da aliança de Deus se ele não poderia ser pai? Então, Abrão, olhando para a promessa, ele questiona. Olhando apenas para a promessa, ele duvida. O pai da fé, como o conhecemos, fraquejou na fé. No entanto, Deus ele responde de maneira positiva, e o verso seguinte mostra essa resposta de Deus. No verso 5, levando Deus para fora da tenda, disse a Abraão: olha para o céu, Abrão, conte as estrelas, se é que é possível contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Deus, ele muda o foco de Abrão para a promessa e ele traz o foco para o prometedor. Hoje, quando nós olhamos para as promessas, a gente pode até questionar. Humanamente falando, a gente não sabe se vai conseguir o que nós planejamos. Humanamente falando, até o céu nos parece muito distante, afinal de contas, um lugar onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, parece muito distante da nossa realidade. Quando olhamos para as promessas apenas, nós corremos o perigo de fraquejar na fé também. No entanto, quando nós olhamos para o prometedor, para aquele que fez a promessa, o nosso foco, ele muda, porque ele não depende mais de nós, mas unicamente daquele que fez a promessa. E o verso 6 mostra a resposta de Abrão em relação a essa atitude de Deus. Verso 6, Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Abrão foi justificado porque ele creu. É interessante que esse verbo crer aqui, utilizado na língua na qual a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, amam, e Abrão amam ao Senhor Deus. Abrão creu. Esse verbo era o verbo que era utilizado para os servos em relação aos seus senhores. Amam, sim, Senhor. E Abraão disse sim, Senhor, a Deus. E isso lhe foi o suficiente para ser justificado. Abraão foi justificado pela fé somente. E é legal também que esse verbo também dá origem à palavra que nós conhecemos muito bem, amém, que quer dizer assim seja. A resposta de Abraão foi positiva, não porque ele entendia que a promessa fosse alcançada, mas porque ele acreditava naquele que fez a promessa, que ele é justo e fiel para fazê-lo. E qual é a sua resposta hoje diante das promessas que Deus faz? Amém. Que assim seja. Que Deus nos abençoe.